Olá, pessoal. Desculpa a gente já começar o programa Calunga Responde rindo, porque nos bastidores, se vocês imaginassem o que eu e minha voz do além conversamos, só Jesus. Então, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estamos dando início a mais um Calunga Responde. Minha voz do além que tá ali. Oi. Viram como ele é Sucinto, né? Eu quero que ele faça um discurso, né? Dê boas-vindas, que não sei o que. Oi. No próximo eu vou dar umas boas-vindas. Então tá bom. Eu, né, e Calunga, que deve estar por aí, nervosésimo, ansioso, porque a gente está começando essa gravação um pouquinho atrasado. Mas olha só, eu quero colocar duas coisas hoje, antes da gente entregar o programa ao verdadeiro dono, que é o Calunga, né? Primeiro, eu quero agradecer a vocês, eu vou explicar por quê. Nós estamos realizando uma série de lives especiais enquanto Robson e Leonardo Muller estão trabalhando no livro novo de Robson Pinheiro, então eu fiquei com a responsabilidade de desenvolver algumas lives às quartas-feiras, às 20 horas, e a nossa equipe resolveu falar sobre os livros da trilogia Os Filhos da Luz, né? Cidade dos Espíritos, Os Guardiões e Os Imortais. E a gente está agora, nas últimas duas lives aí da semana que passou, falando sobre o livro Os Guardiões. E eu tenho visto que muitas das pessoas que estão conosco aqui no Calunga Responde também estão lá nessas lives em especial, né? Essas lives em especial, de maneira que deixam lá os seus comentários, que estão gostando, enfim. Eu gosto muito dessa migração, né? E é sinal também de que vocês estão se movimentando aí na Web TV Robson Pinheiro, não só participando do programa Calunga Responde, mas também das outras atrações que esse canal tem, como as próprias lives, Profissão Terapeuta, o programa Consciência, Quintais de Minas. Então essa interatividade é muito legal, a gente agradece, por essa receptividade toda, por esse interesse todo em função do trabalho que a gente realiza. Ponto. E uma outra coisa é que de alguns programas para cá, do Calunga Responde, eu tenho citado alguns nomes de pessoas que estão conosco, né? Algumas recentemente, outras desde o início do programa, enfim, como uma forma de carinho, né? De gratidão mesmo por você estarem com a gente. Porém, tem umas coisas que às vezes eu fico meio assim pensando o que algumas pessoas acham de nós, né? Eu vou falar agora especificamente para alguém, não vou citar o nome, mas ela vai saber que é para ela. Tem pessoas que acham que nós somos um produto, né? E na verdade a gente é. Toda vez que a gente está diante de uma câmera, como eu estou aqui agora, a gente é um produto. Porém, é um produto que é uma individualidade e que faz o que desejar com relação àquilo que ele tem a oferecer para o seu grande público. O que eu quero dizer é o seguinte: eu, Marcos, jamais vou deixar que pessoas me manipulem, que pessoas exijam coisas de mim que elas não têm direito de exigir. Porque isso não é uma parceria, isso é uma imposição, é autoritarismo. E a gente tem brigado aqui na plataforma do Colegiado de Guardiões, na Web TV, Robson Pinheiro, justamente para... a gente tem batalhado para diluir essa e outras interpretações equivocadas que as pessoas fazem com relação à convivência, à parceria que deve existir entre as pessoas. Eu, Marcos Leão, não sou um destaque, sob o ponto de vista de quem quer que seja, em função desse trabalho que momentaneamente eu desenvolvo, que amanhã talvez eu não esteja aqui mais, uma outra pessoa vai me substituir, vai fazer de uma maneira muito melhor do que eu faço. Mas enquanto eu estiver aqui, eu quero deixar bem claro, apesar da minha alegria, da minha disponibilidade de estar com vocês, que eu sou um indivíduo, eu tenho autonomia e jamais vou permitir imposição sobre isso e aquilo que eu deva fazer nas apresentações que a gente oferece a vocês pela internet. Então, eu coloco dessa maneira porque eu acredito
que além das informações que Calunga traz, nos diversos temas que ele apresenta, eu acredito que nesse instante que nós estamos aqui, eu com vocês, eu deva passar também um conteúdo que os auxilie a se desvencilhar de determinadas amarras que, sabe-se lá por que motivo, a gente permitiu que nos alcançassem. Uma delas é essa, gente, entendam, vocês são indivíduos, vocês têm autonomia, não permitam que as pessoas coloquem amarras em vocês. E quando vocês perceberem, do mesmo jeito que eu percebi, de uma maneira muito sutil, coloquem a boca no trombone. E isso não é falta de caridade, não é nada. É simplesmente estabelecer para as pessoas, para essa pessoa em especial que eu estou falando, limites para que a gente possa ter uma convivência saudável, mesmo que seja através da internet, porque é uma convivência. A pessoa tirar algumas horas para me ouvir, né, no programa Calunga Responde, ouvir o próprio Calunga, é um relacionamento. Então, às vezes, a gente é muito permissivo e essas questões elas vão tomando conta da nossa vida porque a gente não tem um olhar atento do que sejam essas relações. E quando a gente acorda, a gente está mais amarrado, enfaixado do que uma múmia faraônica. E aí, para a gente desatar essas faixas, fica muito difícil. Então, há bastante tempo, toda vez que eu identifico alguma coisa nesse sentido, e não estou querendo dizer que a pessoa fez isso por mal, não é nada disso, mas quando eu entendo que ali há o início de uma proposta, mesmo que não seja o foco dessa pessoa, mesmo que ela tenha feito isso de uma maneira inconsciente, enfim, mas quando eu identifico isso, eu logo acho uma maneira de cercear e dizer aos quatro ventos, em alto e bom som, que eu não permito esse tipo de atuação na minha vida e vocês também não deveriam permitir, porque essas questões é que dificultam as nossas relações. É isso que faz com que a gente tenha tanto distanciamento das pessoas, é isso que faz, na minha opinião, né, que a gente haja sem carinho, sem afeto, sem respeito para quem quer que seja. Então, para essa pessoa que eu estou dizendo isso especificamente, mas espero que vocês tenham ouvidos de ouvir e olhos para ver e possam lhe servir de alguma coisa, repito, eu estou aqui desenvolvendo um trabalho, né? Que não sei até quando vai, posso ser substituído, mas me colocando para vocês, eu, Marcos, abrindo as possibilidades de um outro agente, de um outro ser advindo do mundo extrafísico aí, que é o Calunga também, de se expressar, com o objetivo de promover o nosso crescimento mútuo, o de vocês e o meu, e do próprio Calunga também. E que nessa relação há de haver sinceridade e espontaneidade. Jamais imposição, jamais autoritarismo. Porque se isso vier em minha direção, eu digo para vocês, eu não vou permitir, porque isso não faz parte dos objetivos da minha vida, nessa atual existência, por exemplo, talvez tenha feito em outros momentos, mas nessa não. E eu gostaria que vocês também, ao perceberem isso nas suas relações cotidianas, usassem a semelhança do que eu estou fazendo aqui, da sinceridade, da apresentação de como a nossa relação possa ser saudável, para que não haja entraves nessa convivência, né? E para terminar isso, eu gostaria de contar uma historinha, que é uma fábula muito interessante, que vai exemplificar de uma maneira sensacional o que eu estou dizendo. Havia uma manada, né, de porcos espinhos, alguns de vocês já devem saber dessa história. O inverno rigoroso, e muitos deles estavam morrendo de frio. E aí, um deles, né, o chefe da manada, falou assim, que tal se a gente se ajuntasse, chegasse bem próximo um do outro, e aí o calor dos nossos corpos nos aqueceria mutuamente e a gente poderia sobreviver a essa etapa difícil do inverno. E assim eles fizeram, se ajuntaram o máximo possível e realmente se aqueceram. Porém, os espinhos de um e de outro começaram a ferir um e outro, de forma que, aquecidos, mesmo aquecidos, eles também começaram a morrer pelos ferimentos dos espinhos de um sobre os outros. E aí, naquele impasse, um outro teve uma ideia, que tal
se a gente distanciasse, criássemos uma distância compatível com a nossa necessidade de nos aquecermos e também a impossibilidade de nos ferirmos mutuamente com os nossos espinhos, porque não tem como a gente se livrar deles, né? Mas a gente pode manter uma certa distância, o nosso calor corporal irá nos aquecer mutuamente e nós não nos feriremos também uns aos outros pela questão dos espinhos que temos no nosso corpo. E assim eles fizeram, não é? E aí eles sobreviveram àquela nevasca, aquele inverno rigoroso naquela época, se distanciando a ponto de que um não ferisse o outro e aquecendo, trocando experiências diante daquele inverno que cercava todos eles. Apliquemos isso nas nossas vidas, tá? Vamos manter uma certa distância uns dos outros, mas nos aquecendo no calor do carinho, do entendimento, da partilha, de forma que todos nós possamos crescer e vencer esses desafios, né, que a vida cotidiana nos oferece. E numa distância tal em que a gente não se fira com as ações das pessoas que estão à nossa volta e também não firamos as pessoas que estão ao nosso derredor, certo? É importante que a gente estabeleça isso. E para que isso aconteça, um dos caminhos, eu digo para você sinceramente, é essa atitude que eu estou tomando aqui agora. Me apresentar e estabelecer, existe um limite para que a nossa relação seja uma relação saudável. E eu estou te apresentando um dos, para que você não venha em direção a mim e de maneira consciente ou não, me atinja. E para que eu também não te atinja com as minhas imperfeições. Tá bom? E aí eu quero falar o nome de uma pessoa que está conosco há quanto tempo, Voz do Além? 1 ano. 1 ano. E o nome dela é Patrícia Farias. Patrícia Faria. Eu acho que inclusive é a dúvida dela que a gente vai... Que a gente não, né? Que o Calunga vai responder, não é isso? Isso. Gente, vocês viram que eu fico tentando e ele... Isso, Só Jesus na causa infinita. Na próxima vai vir mudo, porque aí vai... Ou vai vir gago. Que aí vai ter vontade de falar e não pode. Aí Deus vai falar, eu te dei a oportunidade, mas você só ficou nos monossílabos. Sim, não. Só bobagem. Então vamos lá, vamos nos preparar, dado o meu recado, espero que tenham entendido, espero que tenha sido útil. Vou me preparar aqui para receber o dono do nosso programa, né, que é o Calunga. Não saiam daí, porque eu acho que vai ser, vai ser bem legal o nosso bate-papo de hoje, tá bom? Graças a Deus que Jesus nos abençoe, graças a Deus. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos, né? E quando eu digo juntos, juntos mesmo, porque aonde está o nosso coração, aonde está o nosso entendimento, está também a nossa vontade de trabalho, a nossa vontade de participar no coletivo, para que dentro desse coletivo, nos mantendo uma individualidade, a gente tem elementos para nos reformularmos e ao mesmo tempo lançar elementos para a modificação de uma sociedade, de um grupo. E é justamente isso que nós fazemos juntos, eu, Calunga, juntamente com Marcos e Israel, e vocês aí do outro lado da tela, compartilhando alguns momentos de conhecimento que possam nos ajudar a nos descobrir como pessoas melhores, como seres mais bem dotados para resolver as questões que dizem respeito a cada um de nós. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos falar sobre a pergunta da Patrícia Farias hoje. Ela gostaria de saber como são recebidos os políticos no mundo espiritual. Aqui ela não fala se são bons ou maus ou alguma coisa. Graças a Deus. Vamos lá. Como são recebidos os políticos na dimensão onde eu vivo, não é? Olha, há uma variedade de situações que podem ocorrer, mas eu vou basear a nossa conversa numa proposta apresentada por Jesus, né? Em que diz que
nós somos responsáveis, sintetizando, né? Aliás, à medida em que nós vamos tendo maiores responsabilidades, maiores também são as nossas percepções do que dizem respeito aos atos que nós tomamos. Então, a quem é muito é dado, muito será cobrado, muito será pedido, né? Às vezes até muito será exigido. E é claro que pessoas que tiveram na dimensão física posições de destaque, seja no universo da política, seja no universo, nos vários aspectos de uma sociedade, do mundo encarnado, e diante dessas responsabilidades, desenvolveu determinadas características de comportamento, de atitudes que não são correspondentes ao cargo e à responsabilidade que assumiram, é claro que essas pessoas chegarão na dimensão onde eu resido com uma certa carga de depressão, principalmente no instante em que o corpo físico estivesse desvencilhando, ou seja, aliás, quando o espírito estiver se desvencilhando do corpo físico no processo do desencarne ou da morte, e à medida em que certa lucidez e consciência for sendo apresentada a ela, e a dimensão daquela realidade, às vezes circunscrita no mundo físico, se amplia, dependendo do que ele realizou, das situações em que ele esteve envolvido, das decisões que tenha tomado, irão repercutir sobre ele de forma imediata, positivamente ou negativamente. Independente de sermos políticos, qualquer ação, qualquer atitude que vá de encontro às leis estabelecidas pelo Criador e promovam, ao invés de libertação, de crescimento, de possibilidade de uma vida melhor na Terra, se ao contrário disso promoveu justamente o obscurecer da mente, uma restrição na capacidade do indivíduo, da coletividade se apresentar, e se essa inibição, inclusive, tinha como um objetivo egoísta de se autopromover, de arregimentar mais riqueza e poder, certamente o acolhimento de pessoas com essas características, com essas atitudes, ressaltando a pergunta da nossa companheira, os políticos não serão nada agradáveis. E não é porque Deus, o Criador, estará punindo essas criaturas, mas é porque elas estarão diante de um tribunal incorruptível, de um tribunal que não aceita suborno e nem negociatas, como certamente muitos deles estavam acostumados enquanto exerceram esse poder momentâneo e temporário quando vivendo no mundo físico, que é o tribunal da consciência. A consciência é a nossa mais alta estrutura de relação com Deus. Aliás, já é sabido que quando se fala na certeza da existência do Criador e se pergunta onde isso está registrado no indivíduo, seja ele encarnado ou não, sejam vocês aí no mundo físico e eu aqui no mundo espiritual, é categórica a resposta, está na consciência. A existência de um ser maior, entendendo-o ou não, tendo a percepção da sua existência como uma questão mais premente, está na consciência do indivíduo. Então, tanto vocês na dimensão física quanto nós, na dimensão dos espíritos, temos em nós o nosso próprio tribunal. Não é? E esse tribunal é que vai estabelecer vou colocar essa palavra, mas entendam, né? As punições, ou melhor, os processos de educação que serão necessários para cada um que ir de encontro às regras de uma boa convivência estabelecidas e apresentadas para todas as criaturas a partir das leis que congregam essa condição de vivência salutar, que nós chamamos de leis naturais ou leis divinas.
Essa consciência, ela é plena no entendimento do que seja apropriado para cada criatura, levando em consideração também o seu estado de evolução, e ela é incorruptível, porque tendo nela os elementos que são os elementos que as traças não corroem e os ladrões não roubam, não há como estabelecer uma negociação que não seja algo plausível e honesto com a nossa consciência. Qualquer tentativa de enganar, de suplantar uma verdade absoluta, gera naquele que tem essa tentativa infantil e imatura características doentias, que vão inclusive reverberar, se ele ainda estiver encarnado, por exemplo, em ações de doenças psíquicas e emocionais, e que irão tomar forma na indumentária física a partir do momento em que há uma continuidade desse processo de tentativa de distorção da verdade. Vocês vivenciam aí, já que a nossa companheira falou sobre as questões mais diretamente ligadas à política, eméritos representantes dessa arte, vivenciando experiências doentias de difícil diagnóstico, não é? Mesmo que se apresentem diante da coletividade como alguém pautado na sensatez, incorruptível, e que tem como prática de sua vida pública ações honestas e coerentes com um empregado da comunidade. Sim, porque essas pessoas são funcionárias, né? Funcionárias de um estado, funcionárias de uma cidade, de um país, de um município, e funcionários, então, de todas as pessoas que nesses municípios, cidades, estados e países vivem e moram, não é? Mas quando, por uma necessidade qualquer de autoafirmação, de desejo incontrolável por poder e por dinheiro e por ganância, né, de ser sempre apresentado debaixo do holofote da glória, e tenta esconder isso das pessoas, e na maioria das vezes quem age assim consegue, não é? Porque estuda-se, inclusive, se vocês não sabem, existem escolas na dimensão de vocês, e existem escolas na dimensão onde eu, Calunga, vivo, que ensinam posturas corporais, entonação de voz, frases completas que possam impactar quem as ouve e fazer, inclusive, de uma forma hipnótica, promover uma aceitação quase na totalidade. Por exemplo, quando esse indivíduo está proferindo um discurso para uma plateia de pessoas que têm interesse em ouvi-lo. Então, isso são mecanismos, são técnicas de persuasão que podem, inclusive, alcançar êxito e fazer com que as pessoas acreditem com aquela imagem, né? Com aquela postura, com a própria vestimenta, a entonação de voz, os gestos expansivos, né? Que tem como objetivo justamente ampliar esse canto da sereia, para criar um encantamento, para criar menos obstáculos para aquilo que aquele indivíduo objetiva fazer. Isso é indubitável, isso é uma verdade quase que absoluta, e vocês podem verificar aí em várias áreas, em vários setores da sociedade em que vocês vivem, tal situação. E eu também verifico aqui, porque não pensem vocês que mesmo quando chegam em dimensões extrafísicas pelo fenômeno da morte, essas pessoas se modificam de uma maneira radical e instantânea. Não é assim. E muitas dessas pessoas que elegeram a mentira, o engodo, né, o embuste, o teatro para agariar tudo aquilo que eu já ressaltei, muitas dessas pessoas, quando chegam aqui, depois daquele instante de certa perturbação, de não entendimento do que está acontecendo, e presos, inclusive, ao peso do remorso e da culpa, são capturados por organizações que objetivam justamente manter
essa estrutura, né, de ilusão, essa aura de que existem pessoas, e existem, tá? Mas que existem pessoas essencialmente boas. E existem, repitam, mas também existem pessoas que vão por esse universo e se tornam grandes mentirosos e enganadores de massa. Pois bem, engana-se uma coletividade inteira por um prolongado número de anos, mas não engana a consciência. Na intimidade dos seus lares, na intimidade da sua câmara de repouso, do seu quarto, do seu leito, automaticamente, em níveis diferentes, a consciência vai enviando sinais de que ele não está andando de acordo com os preceitos que ele tanto apresenta nos palanques, tanto discursa em locais públicos, sejam eles políticos ou não, e isso é um estado de total confronto que cria, à medida em que essa situação vai se prolongando, um estado de desconforto psíquico, não é? Porque ali existem, numa mesma essência, no mesmo indivíduo, uma contrariedade absurda. E não há como manter essa contrariedade, manter-se são, saudável, na integridade. Então, à medida em que isso vai se repetindo e a consciência vai acionando sinais de alerta e o indivíduo não toma ciência desses sinais e, por consequência, por não tomar ciência desses sinais, não muda de atitude, automaticamente as estruturas energéticas daquele ser começam a se movimentar de uma maneira enfermiça e vão comprometendo todas as sutilezas dos seus corpos energéticos, até que, de uma forma fulminante, aparece então um câncer que gera então uma desassociação entre aquilo que ele objetiva representar para o seu público, para o seu grande público, e aquilo que realmente ele é. É como que se a consciência desvestisse aquele indivíduo para ele mesmo, e à medida em que fosse mostrado, olha, o que você realmente é, nesse confronto entre duas vontades dentro do mesmo universo, eclodisse então o mecanismo apresentando todas as inverdades, mentiras e ações teatrais que foram móvel daquela existência durante um período X. Então, aparecem aí doenças de difíceis diagnósticos que vão fazer com que, de uma forma intensa e pelo processo do desencarne e o encontro desse indivíduo com a sua própria consciência, se reformule uma nova etapa em que ele vai agora mover-se por vontade própria ou por impulso da própria lei divina, por se reequilibrar e se refazer uma pessoa diferente, adequada inclusive ao móvel para o qual ele renasce. Isso está instituído em todas as criaturas, mas de uma maneira mais premente, mais intensa, principalmente sobre aquelas que desenvolveram uma vida física sobre os palanques, não só da política, mas nas várias áreas que compõem, como eu já disse, a sociedade encarnada. E à medida em que esse teatro vai se prolongando, a consciência vai acionando de uma maneira mais intensa esses sinais de alerta, que se o indivíduo não ouve, culmina sempre numa situação complicada que o retira do palco da vida física e o confronta com a sua própria consciência, com o seu próprio eu, com o que realmente ele é. E nesse processo de catarse, de autoanálise, o indivíduo então vai se reconhecendo como alguém que realmente abusou da sua liberdade, das questões que diziam respeito diretamente a ele, e ele, por si próprio, reconhecendo esse erro, esse equívoco, vai estabelecendo um método educacional para se redimir diante de si e possivelmente diante da coletividade que ele afetou. Se ele não tiver essa condição, existem então agentes, espíritos. Eu mesmo já tive a oportunidade de vivenciar uma questão muito
próxima do que eu estou dizendo, que vão então alicerçar todo um projeto de vida futura, levando em consideração inclusive alguns processos de intercâmbio ainda na dimensão extrafísica para fortalecerem seus propósitos e dar a ele uma condição de mais êxito quando tomar um corpo físico e dar prosseguimento ao seu destino, né? Ao nosso destino, que é se redescobrir enquanto ser eterno, construir a sua felicidade e ir em direção a uma perfeição que eu, Calunga, por exemplo, ainda não tenho condições de entender. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.